Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM. De todos os dias tem vídeos novos para a gente poder falar um pouco sobre o que tem de novo no Oracle Database, para poder falar sobre conceitos importantes relacionados tanto para quem está no nível iniciante, intermediário e avançado, sobre banco de dados Oracle. Esse é o foco realmente do canal da DBOCM e nosso objetivo é realmente compartilhar informações relevantes aqui para vocês. Beleza? E hoje o tema é um tema importantíssimo, que é backup físico versus backup lógico. Quando utilizar cada um deles? Qual a definição de cada um deles? O que é um backup físico? O que é um backup lógico? E hoje nós temos aí o JP para a gente poder bater um papo sobre isso aí. Tudo bom, JP? Tudo beleza, Guilherme? Com você? Show de bola, meu irmão. Muito bom. Temazinho legal de ser discutido, né, cara? Eu acho que dá para a gente aprofundar muito em como que isso se aplica realmente no dia a dia, né? Exatamente. Acho que é o tema, quando a gente fala de backup, né? Acho que é um tema que todo mundo se sente mais confortável para falar do que tema de recuperação, né? Que é o tema que ninguém quer tocar, mas é importante também. Então, realmente, tem bastante coisa para a gente fazer esse comparativo aí. O que é o físico, o que é o lógico, né? E onde se aplica cada um desses dois mecanismos de backup aí, né? Cara, muito bom. Excelente. Acho que o primeiro ponto aqui, até para a gente poder falar, a gente falar um pouquinho sobre definição do que é um backup, né, no Oracle, né? Então, acho que realmente existe o mito aí de o pessoal muitas vezes fazer o backup, mas não saber se esse backup volta, né? Se consegue restaurar esse dado, que acho que é um elemento importante. Mas o backup basicamente é uma cópia dos arquivos /dados, né? Que existe para garantir a restauração dos mesmos em caso de falha, né? Então, uma falha ela pode ser, inclusive, uma corrupção de arquivos, uma falha de hardware, ou até mesmo um erro de usuário, né, cara? Um drop acidental, uma exclusão de um arquivo, enfim. Update somewhere. Exatamente, cara. Muitas vezes um script que veio e que não foi muito bem revisado e que a gente sabe, cara, que na vida real erros acontecem, né? Então, isso é completamente possível. Exatamente. Mais frequente do que a gente imagina. Exatamente, muito bom. E aí, cara, acho que para aprofundar um pouquinho nesse assunto, acho que já dá para a gente começar a descer realmente nessa definição do tema específico desse backup, né? Que nós, no Oracle Database em si, nós temos o backup físico e o backup lógico, cara. Cara, para a gente começar, JP, o que é um backup lógico aí, cara, na sua visão? O backup lógico é aquele backup que a gente faz, é realmente lógico, né? É como se fosse eu coletasse a informação no meu banco de dados e começasse a escrever aquela informação dentro de um arquivo texto, só que de forma lógica, né? Como se eu estivesse realmente selecionando aquelas informações e inserindo dentro do arquivo, para, na recuperação, eu também inserindo, a gente pega um arquivo vazio, né? Fazendo o caminho oposto, recuperando, é um caminho vazio que você vai inserindo ali aquela informação, né? Então, por exemplo, para índice, ele não pega dado de índice, né? Ele pega a DDL do índice para ele poder reproduzir. Então, por isso que a gente fala que ele é um backup lógico, não é físico, né? É tudo baseado em conceito, né? Do que realmente é a parte voltada para as DDLs, né? Da estrutura do ambiente, mais os dados que ele tem, que são realmente importantes. E aí, dado é realmente a tabela, né? Cara, muito bom. Legal que a gente estava falando esses dias num podcast passado, eu nem lembro qual, mas a gente começou a falar sobre dados e metadados, né? O que é um segmento, se eu não me engano, né? E a gente consegue ver isso, inclusive, quando a gente está falando desse contexto de backup lógico, né? Porque o backup lógico, realmente, ele vai gerar um dump, um arquivo, né? Que ele vai conter os dados, que é os registros, realmente, da tabela, né? Que são os DMLs. E também vai conter as definições dos objetos, né? Que são os DDLs lá, para você criar a estrutura em si, né? Então, são pontos importantes até para a gente poder ter uma definição. E aí, cara, um exemplo comum que a gente tem do backup lógico é o nosso famoso data pump, né? Que antes tinha o export import, para quem é bem das antigas nível de Oracle, mas que a gente tem que pensar que o data pump em si é um cara que ele gera um dump, tanto com os dados, tanto com essas estruturas, as definições dos objetos, etc., dentro de um arquivo, né? Basicamente, onde a gente consegue exportar e importar esses caras, né? E acho que o legal também de poder falar, JP, que quando a gente está falando de data pump, né? Ele gera um arquivo, na verdade, binário, né?
E lá dentro a gente vai ter, inclusive, né, cara, a questão dos grentes, né, do relacionamento ali dos objetos, né? Isso é bem legal para quem gerou, ou para quem eventualmente vai gerar, né? É legal que você consegue ver passo a passo em que pé que tá, né? Então, ele tem toda uma ordem, né? Tem uma sequência de execuções ali, né? Só que na exportação, as últimas coisas que vão efetivamente são os dados, né? As tabelas, você vê as tabelas sendo exportadas ali, né? Primeiro ele começa ali com usuário, tablespace, etc., né? E as demais definições que o Guilherme falou aí. Então, é bem bacana, assim, você consegue acompanhar, e para importação ele faz exatamente o oposto, né? Ele começa com as tabelas e depois ele vai fazendo a questão dos relacionamentos, dos grants, você falou, ele vai ligando as chaves de novo ali, né? Então, toda uma sequência que faz o Datapump, né, ser uma ferramenta muito poderosa, muito útil, é uma ferramenta utilizada para desfragmentação, para migração, é o mecanismo, em linhas gerais, mais simples, né, não vou falar que é mais simples, talvez o mais popular de migração que a gente conhece, né, todo mundo já vai falar de um dump, de uma exportação, de uma importação, né, então caracteriza bem o que é o Datapump, né, e a partir se não me engano, a versão 10G, né, que ele surgiu, ele tem sido realmente incrementado ao longo do tempo, né? É uma ferramenta em constante evolução que realmente que torna ela cada vez mais robusta, né? Te permitindo utilizar em diversos cenários, que eu creio que a gente deve falar um pouco mais sobre cenários aí nesse podcast, né? Cara, muito bom. Eu acho que é até interessante a gente começar a abordar alguns exemplos práticos, que pode ser dúvidas de vários profissionais que vão assistir, que acompanham aqui o canal da DBLCM, né? Eu acho que o primeiro ponto, cara, a gente pensar assim, a gente está começando, a gente tem um backup lógico, né, que ele demora 1 hora para rodar. Enquanto isso, as nossas tabelas estão sendo utilizadas, né? E como que fica essa questão da consistência, cara? Principalmente da integridade dos dados, né? Acho que é importante a gente pensar também, até mesmo naquela questão assim, que quando você está rodando um Datapump, muitas vezes ele pode dar um snapshot to old, né? Exatamente. Porque ele utiliza aquela característica da leitura consistente do Oracle. Mas fala um pouquinho aí pra gente aí, JP, como que vai ficar a situação, cara? Um dump de 1 hora, por exemplo, cara, que está sendo executado. O dump de 1 hora vai depender muito de como está configurado, né, o seu ambiente, né? Então, a gente está falando aí de um parâmetro especificamente falando, né, do retention, que realmente vai te garantir essa consistência, porque quando você disparar lá, você precisa utilizar, né? Tudo depende também de como você vai executar, né? Se você quiser realmente tirar uma foto do seu ambiente naquele momento, né? Você precisa utilizar o Flashback SCN, ou Flashback Time, enfim, tem acho que outros meios, né? E o SCN é o Sys Change Number, né? Que nós até falamos durante esses últimos podcasts, que realmente é o número, a sequência que garante ali que tá todo mundo na mesma linha, né? Tá todo mundo alinhado, na mesma página do livro, né? Então, quanto maior o seu banco, maior a chance é mais difícil manter essa consistência, né? Você teria que ter um undo que abrigasse essa quantidade de informação sendo transacionada o tempo todo ali, sendo modificada, né? E a retenção dela no undo através do parâmetro retention, né? Então, realmente para você utilizar, manter a consistência, você precisa disso, porque realmente você pode vir a ter problemas se você não utilizar essa consistência, né? Se você estiver trabalhando com sequence, enfim, vai ter uma tabela lá em cima, outra tabela aqui embaixo, aí vai faltar linha, vai ficar inconsistente, você não vai conseguir ligar as constraints e realmente aí você não vai ter um ambiente tão consistente, né? Até mesmo com ambiente, atualização de ambiente não produtivo, né? Desenvolvimento, homologação, é interessante você utilizar porque a mão de obra para você reconstituir esse ambiente, fazer as ligações, dado faltando, vai te dar um grande trabalho. Então, realmente, a questão da consistência é bem interessante, né? Na figura do Flashback SN, do Flashback Time, antes do Datapump, né, no export e import convencional, acho que era o consistente Goiás, né? Se eu não me engano. Então, esse cara não existe mais, né? Agora a gente usa o Flashback, né? Então, você tem que pegar o SCN e trabalhar com a informação. É até importante a gente falar sobre isso, né? Porque em muitos lugares existem
o Datapump como o backup principal, né? Então, como você só consegue fazer ou todo inconsistente o ambiente, enquanto está gerando o backup, né? Uma tabela já foi, a outra ainda está transacionando aqui e vai depois com dados diferentes, inconsistentes. Então, é um tipo de backup que ele não é tão útil para você recuperar point in time no seu ambiente, né? Com dados bem atualizados, fazer para o máximo possível de dados, ele não se encaixaria nesse mecanismo, né? Cara, muito legal até você realmente entrar com mais profundidade sobre esse tema. Acho que é um tema importantíssimo, que a gente começa a ver até algumas características em si, né? De quando utilizar o lógico, né? A gente vai falar do físico daqui a pouquinho, mas a gente já vê realmente muitas características interessantes, né? Eu acho que muitas vezes, por exemplo, você pode pegar um dump, um backup lógico, né? Para poder tirar uma dúvida sobre uma estrutura, né? Que talvez foi modificada ou não, sobre um script de criação, de como que estava antes, como que depois de rodou um script, se realmente alterou alguma coisa específica, fazer uma validação, gerar simplesmente os metadados, né? Daquele dumping. Então a gente começa a ver várias utilidades que, cara, você está falando realmente do contexto lógico ali, não está falando muito do dado em si, você consegue ter uma base ali muito fácil ali para você conseguir visualizar muita informação nesse backup lógico, né, cara? Isso aí é realmente, talvez assim, a coisa mais fantástica que tem no Datapump, né? Inclusive, é uma boa prática, do meu ponto de vista, né? Você ter uma rotina só separada de backup de metadados, né? Porque vai ficar pequeno, né? Metadados aí, então a gente está falando de estrutura do banco de dados, né? Você não leva dado, você leva lá a definição das tabelas, definição dos índices, constraints e os demais objetos que existem lá, os objetos PLSQL, né? Então, é bom você ter uma rotina, né? E manter, sei lá, 7 dias, 5 dias, para realmente você poder, quando surgir, principalmente em ambientes que são atualizados constantemente, né? O tempo inteiro, por diversas pessoas, você ter como olhar para trás, né? Conseguir recuperar aquele dump e checar o que tem diferente, né? Como aquele objeto estava, né? Porque às vezes não faz backup antes de fazer alteração, né? Então, você tem você consegue olhar no retrovisor, né? Ver como é que estava lá e conseguir ou até recuperar aquele objeto, né? Pegar a definição dele para poder reproduzir, ou, né, ou checar, tirar suas dúvidas de como realmente era, né? Então, é uma mão na roda realmente fazer isso aí. Até para casos, por exemplo, que um índice ele foi erroneamente dropado, né? Então, você consegue pegar esse cara lá, pegar a DDL e saber quais campos eram, enfim, e criar esse cara em produção de volta. Já aconteceu muitos casos de recuperar procedure, né? Package, você tem que fazer essa alteração. Então, é um cara que vale a pena você manter separado do seu, se você tem no seu ambiente um full, por exemplo, Datapump, que vai dados também, né? Dados e estrutura, vale a pena porque você ganha tempo descompactando ali, né? Quer se compactar tudo, todo aquele dump gigantesco lá, que vai te dar, sei lá, vamos falar de 400 GB, né? Para você retirar uma procedure, né? Realmente é um tempo precioso. Então, manter isolado acho que é uma boa prática, né? Exatamente, cara. E até fazer uma analogia com backup físico, cara, muitas vezes não vai fazer sentido, né, cara? A gente restaurar via RMAN para poder buscar o código de uma procedure. Cara, é realmente entender como que é a estrutura do Oracle Database, a arquitetura, né, cara? Que você vai ver que com exemplos práticos, cara, faz muito mais sentido realmente, até mesmo a questão de você ter um dump só dos metadados, de você ter algo separado. E mesmo se você tiver um dump também com os dados, cara, mas lá você consegue fazer um filtro, né, de excluir, de realmente gerar só o script, né, ao invés de importar dentro do banco. Cara, tem muita opção realmente interessante. A gente sabe que é um dos pontos que cai na prova de certificação, né, Datapump, mas não vai cair tantas questões assim, né? Deve cair o quê? Umas 5 questões aí, porque comparado à prova, realmente é um tópico que ele tem uma proporção pequena de acordo com os outros tópicos, né? Mas que no dia a dia a gente sabe o quanto que essa ferramenta é poderosa, né, cara? O quanto de possibilidade que nós temos. Até aprofundando em mais exemplos, né, do backup lógico, às vezes você importar em um banco diferente, através de um link, sem gerar um arquivo. Então, é uma ferramenta muito poderosa que existem muitas possibilidades, né, cara?
Inclusive, é um mecanismo para você migrar para o OCI, né? Verdade. Para autônomos. Para autônomos, Eu acho que nós temos aula gravada sobre esse tema, inclusive, então é uma ferramenta que ela... autônomos, falamos também de outra nuvem, né, sem ser OCI, né, a AWS, um RDS da vida, não tem outro jeito, o RMAN você não vai conseguir utilizar lá, por exemplo. Então, data pump, cara, para tirar, funciona bem, né, tanto para ir quanto para tirar, então, realmente, é muito poderosa, né? Cara, fantástico, fantástico. E aí, JP, eu acho que tem o outro lado da moeda, né, que nós temos aí o nosso backup físico, que basicamente consiste aí nos arquivos físicos do nosso banco de dados, né? Então, como a gente vai falar dos data files, dos archive logs, dos control files, e eu acho legal até a gente voltar um pouquinho naquela questão que a gente estava falando conceitualmente nos podcasts passados, né? Falando sobre o que é uma instância e o que é um database, né? E no conceito do database em si, é um conjunto de arquivos localizados em disco. E quando a gente está falando de backup físico, a gente está falando, basicamente, também é possível fazer pelo RMAN, né, que é o Recovery Manager. Que ele vai, cara, restaurar fisicamente aqueles arquivos lá da arquitetura do banco de dados, que muitas vezes ele pode estar em disco ou em ASM, né? Então, que você pode verificar lá no sistema operacional ou não, mas que realmente é algo que nós temos como definição aí, algo também muito poderoso que em muitos cenários a gente consegue ver muitas vantagens também, né? É uma outra ferramenta também bastante poderosa e que também com diversas possibilidades ali, né? Várias combinações. E aí, a gente partindo para a definição, né? Você já definiu bem que é físico, né? Então, a gente está falando que é bloco a bloco. Isso, quando ele faz um backup de um data file, por exemplo, ele leva exatamente como está bloco a bloco, ou seja, a fragmentação que tiver vai junto e restaura também da mesma forma, do jeito que está, com a fragmentação. Então, até você tem uma dica aí para quando a gente faz refresh utilizando a RMAN, né? Pode haver questionamentos assim, mas aqui funciona em produção, aqui não funciona. E aí você tem que, o argumento se cruzar é exatamente isso, ó, o banco é fisicamente igual. Não tem como ter faltado um índice, por exemplo, ou qualquer outro objeto, porque é fisicamente igual, né? Você não consegue excluir esse nível de informação, né? Então, é por isso que ele é bem seguro, né? Nesse aspecto. No Datapump, talvez você tenha que fazer algum ajuste, aí alguma descrição de DB-Link faltando, aí você tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Já com a RMAN, realmente, você tem uma configuração muito bem elaborada, física, né? Que realmente te garante e também te dá possibilidades, né? Você pode, por exemplo, fazer backup somente com tablespace, consequentemente, os data files que competem estão naquele tablespace vão, ou somente no data file, né? Então, ou full, né? Que é o mais tradicional que a gente vai encontrar por aí. Mas realmente hoje não, acho que sempre, né? Tem que ser sua primeira opção de recuperação do seu ambiente, né? Se você perdeu um ambiente integralmente, né? O servidor morreu, ou se você perdeu um disco, sei lá, se você perdeu um tablespace, realmente a sua primeira possibilidade para esse tipo de desastre, né? E como o Guilherme citou lá no começo, se você perder uma tabela, que é uma tabela de cadastro geral, que não é alterada com frequência, aí faz mais sentido, de repente, você utilizar o Datapump, né? Pegar só aquela tabelinha, você precisa voltar o banco inteiro, né? Exato. E, cara, eu acho que tem até uns mitos aí, tem algumas polêmicas, que tem gente que nem considera o backup lógico como um backup, né? Mas, de fato, a documentação da Oracle, cara, vai ter lá. O backup lógico realmente existe e ele é o dump, né? E, cara, concordo contigo totalmente, assim, quando a gente fala de, cara, eu preciso recuperar meu banco idêntico, eu preciso ter um backup que eu garanto, cara, que tá exatamente igual aquilo ali. Cara, sem dúvidas vai ser o RMAN. O Datapump, ele realmente pode ser utilizado bastante para movimentação de dados, assim como o RMAN, dependendo do que você vai fazer. Mas acho que é importante a gente entender realmente os cenários, né? E eu sempre gosto de fazer contextualizar para 2021 agora o que a gente tem vivido, né? On-premises versus cloud, né? Então, eu acho que tanto físico, tanto lógico, tanto dump, tanto RMAN, ou hot backup, ou um backup manual, eles ambos podem ser utilizados na Oracle Cloud, né? Então, dependendo do tipo de provisionamento que você está fazendo, cara, às vezes você vai ter que migrar via RMAN. Exatamente, isso aí. Às vezes vai ser interessante você provisionar um Exadata na Oracle Cloud, cara, às vezes vai ser interessante você fazer via RMAN.
Então, se você tiver a questão dos serviços de backup na nuvem, cara, você vai fazer via RMAN. Bacana até você falar isso, que se a gente pegar, por exemplo, o Autonomous Database, ele é um cara que, por padrão, que você não precisa fazer nada, ele já faz o RMAN para você, né? Se você quiser implementar alguma rotina com Datapump, ok, está por sua conta. Mas o default realmente e sem qualquer implementação, é o RMAN. Por outro lado, né, você não consegue utilizar, se você está migrando o seu ambiente on-premise para lá, você não consegue utilizar o RMAN para levar. Né? Não tem acesso, né? Mas o que eu quero dizer no final das contas é que até a Oracle, né, apesar de ela tratar todos os mecanismos de backup aí, né, o Datapump, o RMAN, etc., para aquele tipo de solução que ela tem, e que realmente é o que faz sentido, é o RMAN que ele utiliza por trás, né, para poder realmente proporcionar aquele restore point in time, né? Pra quanto gente. Isso é importante, né, cara? É. Muito bom, cara. Tem uma pergunta aqui do Marcos Davi. Downtime influenciaria nessa escolha, correto? Com certeza, com certeza. O downtime, ele faria toda a diferença para a sua tomada de decisão, né? No entanto, dependeria de alguns fatores, né, que eu penso agora aqui. Talvez fragmentação, né? O quanto que o banco está fragmentado, né? Porque se a gente pensar que se estiver muito fragmentado e tiver que voltar o datafile do jeito que está, talvez o RMAN não seja tão rápido, né? Mas realmente alguns fatores que tem que levar em consideração: o tamanho do ambiente, né? Saber o quanto que está fragmentado talvez não seja uma informação que você tem de imediato, né? Você tem que tomar uma decisão um pouco mais rápido. Mas tem alguns fatores, mas com certeza influencia, né? Exato. Tem uma série de fatores que precisa realmente ser avaliado, né? Cara, eu acho que um ponto importante é a gente entender o que eu entendi dessa pergunta sobre downtime, né? Tem o backup consistente e tem o inconsistente. Então, você tem a questão de fazer o seu backup com banco fechado. Então, você está com o banco em mount e você vai fazer um backup consistente, vai garantir que ninguém está mexendo naquele banco ou que ele esteja read-only, por exemplo. E aí, que pode ser o backup da noite, né? Muitas vezes tem bancos que não são de produção ou banco de homologação, que, cara, vou fazer o backup com o banco fechado, beleza, que consideram um downtime, né? E com o Datapump, você não consegue gerar um dump com banco fechado, né? Com banco mount. Talvez, acho que read-only também não vai dar, né, cara? Não dá porque ele cria uma tabela, né? Uma master table que ele controla, então realmente ele precisa escrever. Então, se tiver read-only, não vai rolar para o Datapump, né? Então, realmente, tem esses cenários aí, que você citou, né, Guilherme? Que vai fazer diferença. De repente, se sua operação é horário comercial, pode ser não. Fatalmente deve fazer uma diferença, né? Só que você tem que ter um sincronismo muito legal, assim, no seu ambiente, porque se você roda estatística todo dia, e se você for desencadear ali as sequências, que o tamanho do banco vai variar, né? Ao longo do tempo. Então, você tem que ter uns intervalos interessantes ali para acontecer e conseguir coexistir essas rotinas que rodam no seu ambiente, né? Exato, cara, exato. E eu vejo até alguns pontos a mais, né? Que você pode, caso você não tenha a opção de ter um downtime, aí você pode realmente fazer tanto o backup físico, tanto o backup lógico, né? Tanto por dump, tanto via RMAN, por exemplo, você pode fazer com o seu banco aberto, mas seria um backup inconsistente, né? Você realmente teria aquela questão do banco estar sendo feito alterações, as tabelas estão sendo modificadas, e você realmente está copiando esses dados, né? E aí tem aquela questão que você falou, que tanto no RMAN, tanto no Datapump, você pode utilizar a questão do fixar um SCN, né? De fazer daquele horário específico, daquele dump, ou até mesmo na questão do RMAN, você pode recuperar até um SCN também, até um ponto específico. E o próprio Oracle, né? É interessante a gente ter esse conceito, que ele já tem a leitura consistente, que é uma diferença até dos outros bancos de dados, né? Então, se você começou um select naquela tabela, cara, a gente tem um mecanismo de undo que ele vai garantir que no final daquela consulta, aquela tabela tem os mesmos dados daquele momento que aquele select começou. Tá? Essa é uma característica do Oracle. Já em outros bancos, se eu não me engano, que eu realmente não sou um conhecedor profundo de outros bancos, mas se eu não me engano, não tem leitura consistente. Tinha a questão de, tipo, você começou o select de uma tabela, no final a tabela já não está com os mesmos dados, né? Então, essa é uma característica do Oracle em si,
que através da questão da Andu nós temos essa consistência dos dados em si. Mas a gente tem que pensar realmente que existem tipos de backup consistente, que é fazer, dentro dos contextos de backup, né, fazer o backup do banco fechado, e tem o backup consistente que você está fazendo o backup de um banco que está aberto, né? Porque você não pode pensar na consistência só de uma tabela, né? Você pode pensar assim, que, cara, aquela tabela está consistente, beleza, mas ele vai fazer uma série de tabelas, né? Então o seu banco está inconsistente, né? Exatamente. Até os termos, eu lembrei agora daqueles termos, eu não vejo tanto hoje em dia, né? Mas é um termo que eu vi bastante do hot backup e o cold backup, né? Isso aí. Só falava. Que até antes, assim, quem não utilizava o RMAN, utilizava o Begin Backup, End Backup, para realmente fazer suas operações, né? Mas o RMAN, ele é uma ferramenta tão completa, né, que te permite fazer do jeito que você quiser, né, o seu backup. Você vai definir a melhor estratégia, né? Inclusive, é até importante te falar que o backup não é só aquele que roda de noite, né? Você tem que ter uma frequência aí de pelo menos um backup incremental ao longo do dia, um backup de archive. Estratégia de backup, né? Estratégia de backup, é isso aí. Compõe. Essa estratégia de backup ela é muito mais do que aquele backup que roda à noite, né? Tem que pensar em todos os cenários. Bom podcast, exatamente. Tema que não falta, né? É verdade, tem muito assunto aqui, cara, para a gente poder aprofundar. E é fundamental a gente pensar realmente nessa linha, cara, de quais as estratégias de backup que você vai ter, tanto para físico quanto para lógico, né? Você vai ter o full com dados, você vai ter um só dos metadados, o backup físico, se você vai fazer um incremental, um diferencial, um dos arquivos durante o dia, só o full diário, se vale a pena fazer um full diário. Então, realmente existem muitas possibilidades quando a gente se fala de estratégia. Mas, cara, é legal a gente conseguir realmente ter essa comparação, né, cara? Do backup físico versus lógico. Quando utilizar cada um deles? E o backup físico, cara, realmente, ele é um cara bem diferenciado, né? Então, a gente conseguiria fazer ele manualmente, né? A gente pode fazer, você pode até fazer uma cópia, realmente, dos arquivos, né? Se você tiver, por exemplo, com o seu banking mount, cara, de pegar e copiar os arquivos para uma pasta específica, né? Ou você pode fazer aquele Begin Backup, End Backup também, que é um cara que a gente sabe que ele pode ser utilizado, né? E nós temos aí vários benefícios aí de cada um deles, né? Acho que o primeiro ponto é backup com banco fechado. Cara, você vai ter que usar realmente ou um backup manual, de você fazer uma cópia de arquivos, etc., ou um backup RMAN. O dump você não vai conseguir escrever, assim como o JP até falou, que ele cria uma tabelinha, uma master table lá para a gente poder fazer. Backup com banco aberto, beleza, você vai conseguir utilizar via RMAN, via User Manager, né, que seria aí basicamente você gerenciando, né, fazendo uma cópia de arquivos. E o Data Pump, basicamente ele vai utilizar, ele sendo feito de forma online, né, ele vai realmente necessitar da área de Andu, né, para poder realmente fazer ele de forma consistente, né, até pela característica do Oracle Database. Então, esses são pontos importantes. E aí, no JP, vem a questão do backup incremental, né, cara? Que aí é um diferencial do backup físico, né? Exatamente. Realmente você ter aquela possibilidade de pegar somente os blocos incrementais, acho que são só os blocos novos, né? Não, o diferencial são os blocos novos, né? E o incremental é a alteração dos blocos que foram alterados, né? Então, realmente, é um diferencial também para você reduzir, inclusive, o tamanho do seu backup, né? Rodar um backup que, se for um bloco muito grande, você manter um full todos os dias, realmente é difícil você gerenciar por questão de espaço, porque, por característica, o RMAN, ele só gera, ele só apaga o anterior depois que ele faz o novo com sucesso, né? Então, você manter duas cópias ali pode ser um problema para você. Então, a vantagem, se você utilizar um incremental, é reduzir esse tamanho, né, de backup e te garantir também um ponto de recuperação, né, próximo daquele momento da falha, né? Então, é uma alternativa bem interessante, né? Algo mais tradicional que tem por aí, né, que você vai ver em diversos ambientes, é a utilização do backup de archive, né? O problema do backup de archive é, para até chegar do seu full até o momento da falha ali, pode ter um outro banco, praticamente, você aplicar, né? Então, você acaba perdendo um pouco de tempo ali, ou talvez bastante tempo, né, na recuperação. Então, com backup incremental, você não tem
esse delay, né, que proporciona, né? Cara, excelente. A gente consegue, por conhecer a arquitetura e ter a experiência prática, a gente consegue ver claramente aí as vantagens, né, cara, de o quanto que um incremental pode ser interessante numa estratégia, né? Tem até uma pergunta aqui do Japa Lima. Em ambiente de bancos de produção, qual seria o tempo de retenção de archive logs antes de deletar eles? E os archive logs são importantes para o backup? Cara, uma pergunta totalmente voltada para a estratégia, né? Estratégia de backup, isso aí. Depende. Depende de muita coisa a ser analisada, né? Sobre tempo de retenção, né? De archive logs. Cara, qual que é o tamanho do seu banco? Você consegue fazer um full todos os dias? Sim, não. O seu full é só no final de semana, por exemplo, e você tem uma estratégia de diferencial, de incremental. Então, os archives logs vai ser uma das peças que tem que serem analisadas nesse sentido, né? Eu te falo que se você tiver um backup full diário, tá? Sobre a retenção dos... Muitas vezes você pode reter os arquivos durante um dia, né? E no outro backup full, cara, vai lá e deleta. Você pode ter múltiplas estratégias de destinos de archive logs, né? Então, para que você não perca os archive logs. E outro ponto, né? Os archive logs são importantes para o backup? Diz aí, JP. São importantes para o backup desde que você precise, né, restaurar point in time, né, um ponto no tempo, né? Ou o máximo possível que você puder, né? Agora são 5h49, perdemos o banco agora, nesse momento, e você tem archive até talvez 5h48, né? Então, é através da figura do archive que você consegue voltar o seu banco do full até as 5h48, né? Então, realmente, ele é fundamental para te proporcionar o seu restore point in time, né? Perder o mínimo possível de dados, né? Então, ele é fundamental para realmente você manter essa estratégia, né? Se para você voltar até o dia ontem à noite o backup é suficiente, ok também, não tem problema, né? Mas realmente o ideal acho que é trabalhar com o máximo possível de recuperação que você puder. Então é fundamental você ter o backup de archive rodando no meu ponto de vista, uma frequência que aí vai depender do seu ambiente, vai depender do quanto você tem disso poder da sua recovery area para manter os archives lá, né? Sei lá, 2, 3 dias. Eu acho que se você tiver um full e você fizer uma recuperação dele com frequência, né, para atestar, né, a qualidade dele, eu acho que não tem necessidade de você manter archives por diversos dias, né, você tendo o full e os archives a partir do full, né? Exatamente. E um ponto importante, cara, que você só vai conseguir fazer um backup do seu banco online se o archive log estiver habilitado. Então, se o archive log não estiver habilitado, cara, você tem que baixar o banco, deixar o banco em mount para conseguir fazer o backup. Então, numa estratégia de banco produtivo, cara, ele é fundamental. E aquilo, né? Depende do quanto que você está disposto a perder os seus dados, né? Então, muitas vezes, cara, é interessante até você fazer o backup dos arquivos durante o dia. Ou manter uma cópia separada em destinos diferentes, né? Para que você não tenha a perda de archives, né? Então, a gente sabe que muitas vezes perdeu a máquina, beleza. E aí perdeu os archives juntos. Putz, e aí? Muitas vezes você tem um backup full externo, mas não tinha os archives. Aí realmente você pode ter uma perda de dados. Então, por isso que é interessante sempre ter uma estratégia de discos diferentes, de multiplexar. E é interessante até a gente falar, só comentar, né? Que os archives são utilizados, inclusive, numa estratégia de disaster recovery. Então, é a base para você ter um data guard funcionando em sites diferentes, né, cara? Pra você ver a importância de um archive log, que eu acho que seria também um ótimo tema de podcast para a gente poder falar aí sobre disaster recovery, sobre data guard, né? Que é um assunto bem relevante também. Cara, muito bom, JP. E aí, cara, vamos aqui aprofundando um pouquinho mais. Acho que a grande vantagem do backup físico é a questão de blocos corrompidos, né, cara? Boa, eu acho que é uma coisa que a gente não precisa implementar, que ele já diz pra gente lá, se houver algum bloco corrompido, ele vai realmente nos informar, né? Tem uma VDOLA Corruption. Database Block Corruption, isso aí. Database Block Corruption, né? Que vai realmente ser populada se houver algum bloco corrompido. Isso é interessante, né? E aí você pode ter nível de uma corrupção lógica ou física, né? Então, é bem interessante, é uma coisa que você não paga a mais por ela, uma coisa que já vem, se você utiliza o RMAN, que é uma coisa que o Datapump ele não te fornece, né? Então, na verdade, cara, se você rodar um dump, ele vai tentar ler a tabela. E às vezes no log é verdade. No log do Datapump, ele vai falar assim, ó, esse bloco,
ele vai identificar durante o export log, né? Pode acontecer. Mas eu acho que ele só pega algum tipo de corrupção, né? Lógico, é que ele não consegue realmente ler, né? Exatamente. Então, o bom é que o RMON pega a corrupção física também, né? Então, ele é completaço, assim, né? Então, é uma coisa... E o bacana é que você não paga nada mais por ela, né? Tá lá para você já utilizar. E é até, assim, a importância de você manter uma monitoria, né? Em função disso aí, né? Porque às vezes acontece, ele vai concluir o backup, mas ele vai te dizer que aquele cara lá tá realmente corrompido. Então, se você não tiver um mecanismo de você realmente monitorar, pode ser que fique por muito tempo lá, né? Então, dependendo do que for, talvez dificulte a sua recuperação, né? Cara, muito bom, JP, muito bom. E aí, cara, outro ponto que eu vejo importante aqui para a gente poder falar é sobre repositório de backup, que só vai ter também no backup físico, né, cara? Que também, você fala de ambientes grandes, fala que você tem que fazer backup de 50 bancos. Pô, não é interessante a gente ter um catálogo de recuperação, de ter uma central ali, cara, um banco que ele vai coletar todos os metadados do que está acontecendo, etc., ao invés de ficar tudo separado. Então, é outra vantagem que nós temos. Backup para um Media Manager, né? Backup o gerenciamento... o gerenciamento fica mais simples, né? É como, até deixa eu voltar aquele tema do Enterprise Manager mesmo, do Cloud Control, né? Você tem lá 100 bancos de dados e você puder centralizar no local só, receber os alertas no local só, fica tudo mais fácil o gerenciamento, né? Então, pro backup, é a mesma história, né? E realmente você ter o catálogo, né, centralizado dos backups para realmente facilitar o seu gerenciamento, né? E a configuração para um backup de fita, para um backup de cloud. Cara, esse lance do Media Manager que ele é interessante, né, cara? De você não só fazer backup em disco. Cara, vou fazer backup realmente para uma fita, para uma Object Storage lá na OCI, por exemplo. Então, é algo interessantíssimo também que o RMAN ele vai te proporcionar esse tipo de coisa, né? Quando a gente está falando realmente de backups físicos. Inclusive, a questão, desculpa te interromper, que é exatamente isso que você está falando, de você não ter o seu backup bonito rodando, mas está só disponível no próprio servidor de banco de dados, né? Então, morreu a máquina, morreu tudo, né? Então, isso aí faz parte da estratégia de backup, realmente. Você ter um Media Manager aí, né, para você realmente jogar isso para fita. Inclusive, os backups de archive que você possa gerar ao longo do dia, né? Porque se também fizer o da noite, foi o full para fita, e os de archive estão lá, né? Também preso. Fez backup de archive, inclusive, vai estar tudo preso no mesmo local. Então, a estratégia vai por água abaixo, né? Exatamente, cara. Muito bom, JP. Cara, eu acho que da minha parte aqui a gente revisou bastante aquilo que a gente tinha proposto a falar, principalmente entender conceitualmente, né? O que é um backup físico, o que é um backup lógico. Hoje, nesse mundo que tem se falado muito, a realidade agora para 2021, né? Que tem se falado muito de cloud e de on-premises. Cloud é uma realidade. O quanto que é importante a gente ter esses dois tipos de backup em determinados tipos de situação. Você pode ter um Exadata Bare Metal, você vai ter que restaurar via RMAN. Você pode ter um Autonomous Database ou um RDS da Amazon, onde você vai ter que fazer através de dump. Então é importante a gente entender realmente que essas ferramentas vão ser muito úteis em diversos cenários, né? Mas entendendo realmente como que o Oracle Database funciona, que a gente consiga realmente ter esse entendimento, né, cara? Como que eu consigo resolver o meu problema de acordo com determinada situação? E eu vejo que não é nem... O pessoal fala muito assim, eu vou fazer o backup físico ou backup lógico? Eu não falo nem um ou outro. Por que não colocar um E ao invés do ou, né, cara? Por que não ter os dois? É possível? Você tem espaço para poder armazenar os dois? Eu acho que o melhor cenário é realmente você ter os dois. Acho que os dois têm muitas vantagens em muitos pontos. Talvez você tenha algum problema de espaço em si, então, muitas vezes, dependendo do que você quer, o RMAN vai te dar um trabalho muito grande para poder restaurar, e dependendo do que você quer também, o Datapump não vai ser tão eficiente com uma restauração física ali que o RMAN está fazendo, né? Então, é importante a gente realmente entender realmente como que a gente consegue, conhecendo essas duas alternativas, né, explorar ao máximo de cada uma delas e seguir as boas práticas aí, que eu acho que seria manter os dois. Não sei o que você acha a respeito disso. Concordo totalmente com você. Eu acho que né? Acho que as rotinas de backup, física e lógica, elas se complementam, né? Elas se complementam
ela vai até um ponto que a outra não consegue ir e vice-versa. Então, isso é fundamental, que aí, meu amigo, você tendo os dois ali, você tem um leque de opção ali, você vai, no seu sentimento ali do que você realmente precisa, qual ponto você precisa alcançar, é só escolher, você volta, né, de acordo com realmente com o que precisa, com o menor tempo possível. Então, na minha opinião também, se você puder, as duas, né, se você tiver espaço para isso, mantenha as duas. Se não der para rodar o Datapump full, né, completão com dados, pelo menos o metadados vai te salvar a vida uma vez ou outra, né? O ideal é tudo, né? Full com dados, Datapump, RMAN é a primeira opção de backup para mim, essa aí você tem que ter, ponto, e é basicamente essa composição que eu penso, né? Tem espaço, faz tudo, os dois, não tem espaço, pelo menos metadados ali do Datapump para garantir alguma coisa a mais, né? Muito bom, JP. Cara, fantástico, muito bom a gente estar trazendo realmente essas informações. Eu acho que são conteúdos do dia a dia, a gente compartilhando aqui um pouquinho sobre essa parte de backup. E, pessoal, fiquem ligados que está rolando a nossa maratona Oracle Database, tá? Então, hoje aconteceu o vídeo 5, onde a gente mostrou, nessa semana, inclusive, sobre backups, tanto lógico, tanto físico, a gente mostrou com exemplos práticos. Então, fiquem ligados também, porque no vídeo de hoje eu divulguei que nós vamos liberar uma nova turma, agora a primeira turma de 2021, do Oracle Database do Básico Avançado, que a gente vai abrir algumas vagas na próxima segunda-feira. Então, assista o vídeo 5 da maratona, que a gente explica maiores detalhes de como você pode estudar juntamente com a DBOCM. A gente vai ter algumas condições exclusivas, até bônus exclusivos, para se você garantir sua vaga na segunda-feira. JP, obrigado aí mais uma vez, cara. Sempre bom te fazer esse bate-papo aqui, cara. E top demais, obrigadão. Nos vemos na próxima. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.